Para quem trabalha com mídias sociais, a gestão de projetos às vezes parece um verdadeiro caos, não é mesmo? Bom, hoje a gente vai ver como transformar essa confusão em clareza total usando o ClickUp. A meta é criar um fluxo de trabalho que não só organize o time, mas que principalmente dê total visibilidade para o cliente. Vamos lá? Olha, essa sensação de estar perdido no mar de tarefas é a realidade de muitos times de social media. Conteúdo que soma entre uma equipe e outra, clientes que não sabem o que está acontecendo, prazos que vivem mudando. É um cenário bem comum, mas que tem solução. Então, para sair desse caos, o caminho que a gente vai seguir tem 6 passos. Vamos começar definindo o escopo, depois montar a estrutura das tarefas, aprender a conectar tudo para nada se perder, claro, automatizar o processo e, no final, chegar naquela tão sonhada visão completa do projeto. Ok, vamos começar pelo ponto central que esse sistema resolve. É que a falta de um fluxo de trabalho unificado, essa é a raiz de quase toda a confusão no gerenciamento de projetos de mídias sociais. E quais são, na prática, essas dores de cabeça? Bom, é a falta de uma visão clara do andamento, o que faz o conteúdo se perder ali entre a redação e o design, o cliente fica no escuro, né? Os prazos acabam virando só sugestões e todo aquele tempo gasto em atualizações manuais poderia estar sendo usado para criar, que é o que importa. A solução para isso tudo está na estrutura. É preciso um sistema hierárquico que venha de cima para baixo. É isso que cria o que a gente chama de fonte única da verdade, sabe? Um lugar central que põe fim às dúvidas e organiza o trabalho de um jeito lógico e previsível. Certo. A base de todo esse sistema é o que podemos chamar de documento de escopo do projeto. É aqui que tudo começa e é o que vai manter todo mundo, principalmente o cliente, na mesma página. É bom pensar nesse documento como se fosse o guia-mestre do projeto. Ele vai detalhar as linhas editoriais, o calendário e, o mais importante, vai mostrar status bem simples, tipo em produção ou agendado. É o único lugar que o cliente precisa olhar para saber de tudo sem complicação nenhuma. E aqui, olha, está a grande sacada desse sistema. Ele cria 2 visões diferentes. O cliente vê uma interface limpa, com status simplificados. Enquanto isso, lá nos bastidores, a equipe trabalha no ClickUp com um fluxo super detalhado, cheio de etapas, subtarefas. O resultado disso? Transparência total para o cliente, mas sem sobrecarregar com a complexidade do dia a dia. Ok, agora que a base está entendida, vamos para dentro da ferramenta construir a estrutura. É uma hierarquia de 3 níveis que organiza tudo de uma forma bem intuitiva. Funciona mais ou menos assim. O projeto é a fundação do nosso prédio, digamos um contrato de 3 meses. Os marcos, ou milestones, são os andares representando cada semana de trabalho. E o conteúdo? Bom, o conteúdo são os cômodos, ou seja, cada post individual. Essa analogia ajuda muito a visualizar, né? E uma das coisas mais legais disso no ClickUp é a agilidade. Dentro do documento de escopo, é só selecionar um trecho de texto como dezembro semana 1 e transformar aquilo numa tarefa de marco. O plano e a execução ficam conectados na hora. Beleza, agora a gente vai para o coração técnico do sistema. O jeito como as tarefas são conectadas é o que garante que tudo funcione sem falhas. É aqui que a mágica acontece, de verdade. E aqui vem aquele desafio clássico, né? Uma peça de conteúdo não fica parada. Ela se move, passa por um fluxo de produção. Como garantir que essa tarefa não se perca no meio do caminho, desconectada da sua semana, do seu projeto original? A resposta para isso está num detalhe fundamental do ClickUp: a diferença entre relacionamentos e vinculação. Para entender fácil, o relacionamento é como soldar 2 peças. É uma conexão fixa, perfeita para unir o projeto à sua semana, porque eles não mudam de lugar. Já a vinculação é como uma corrente. Ela prende a tarefa de conteúdo na sua semana, mas dá liberdade para essa tarefa se mover entre as equipes de redação, design, agendamento, por aí. E é esse o ponto crucial. A tarefa de conteúdo pode viajar por todo o fluxo de trabalho, mas a vinculação funciona como uma âncora, sempre ligando ela de volta à sua semana e ao projeto principal. Nenhuma tarefa fica órfã ou perdida no processo. Bom, com a estrutura montada e as conexões bem feitas, dá para adicionar uma camada de eficiência, a automação. Isso vai reduzir o trabalho manual e acelerar bastante o processo. A automação é o que elimina aquele trabalho repetitivo. Imagina só, um redator termina um texto. Na mesma hora, a tarefa já é movida para a equipe de design, que recebe uma notificação. E o melhor, quando todas as tarefas de uma semana terminam, o marco daquela semana é marcado como concluído automaticamente, sem precisar de nenhum clique extra. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o resultado final de toda essa organização. A recompensa é o controle total, aquela visibilidade de cima para baixo. É como diz o Felipe Rony, a mentalidade precisa mudar.
Um profissional de social media precisa ser também um gerente de projetos, sempre com essa visão de cima para baixo. É essa visão que permite o verdadeiro controle da operação. Então, para fechar, vamos recapitular os pilares deste sistema. Primeiro, começar com o documento de escopo claro para o cliente. Segundo, construir a hierarquia de 3 níveis: projeto, marco e conteúdo. Terceiro, usar a vinculação de tarefas para o conteúdo que se move. Quarto, automatizar o fluxo para ganhar eficiência. E, acima de tudo, manter sempre essa visão panorâmica do projeto. E para terminar, fica uma reflexão. O fluxo de trabalho atual está trazendo mais clareza ou gerando mais confusão? É importante lembrar que o objetivo final é sempre simplificar e organizar.